25º dia de reflexão do livro Uma Vida com Propósitos, e o tema é Transformado pela Provação. Deus nos permite passar por problemas, porque Ele tem um propósito por trás de cada problema. Ele permite isso para que fiquemos mais parecidos com Jesus. Ele usa desse método porque nesse método, nesse passo todo, nós vamos transformando o nosso caráter. Isso muito mais do que a própria leitura da Bíblia. Você já ouviu alguém dizer assim, eu só sei disso porque eu senti na pele, eu passei por isso. Muitas mães que perdem seus filhos dizem que não tem dor maior que isso, e eu como mãe imagino que seja realmente muito doloroso. Mas quem não passou por isso não tem essa dimensão de quanto essa pessoa pode ter sofrido. E na vida, inevitavelmente nós vamos passar por problemas. E é muito triste ver que tem igrejas que pregam diferente disso. Igrejas que é como se estivesse vendendo a salvação. Se tivesse você aceitando a Jesus, você vai ficar livre de todos os problemas. Não vai ter mais doença na sua família. Você vai conseguir um carro bacana. Você vai conseguir a casa que de tanto você precisa. Eu conheço uma senhora que começou a frequentar a igreja porque ela estava doente. Ela sentia muitas dores. E ela foi visitar a igreja nessa esperança, no que prometeram para ela. E quando chegou lá, ela disse que trouxe tanto do envelope para casa, era oferta para a saúde, oferta pela prosperidade, oferta para ficar bem com a família. Ela disse que era tanta da oferta que se ela fosse arcar com tudo aquilo, ia sair mais caro do que comprar os remédios dela. É triste isso. Não é aceitando Jesus como seu Salvador que você vai ser próspero financeiramente. Essa prosperidade que temos em Jesus é mais num outro sentido, você passa a ver o problema diferente, você consegue passar por dificuldades com fé em Jesus e por isso você não vai se abater por causa disso. Mas não essa prosperidade, agora que eu já sou crente em Deus, então eu vou ter tudo o que eu pedi a Ele. Jesus nem mesmo tinha posses. Ele disse a seus discípulos, quem quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. O Filho do Homem não tem mesmo nem onde repousar sua cabeça. Ele vivia pregando, ele não era preocupado com o luxo. Se você está indo para a igreja em busca de prosperidade financeira, pode você se decepcionar muito, porque você tem que ir buscar a Deus com o coração quebrantado. É isso que mais agrada a Deus. Se você tem um coração quebrantado, Deus se aproxima de você e as consequências vão se resolvendo por isso. Mas Deus te prova, Ele te prova até quanto você pode suportar sem se lamentar, sem estar desistindo da sua fé. Por que Deus se agrada de um coração quebrantado? Porque quando estamos com maiores problemas, quando estamos abatidos, é que temos o nosso coração mais quebrantado. A gente tem muito mais disposição para orar quando está com problemas. A gente acha mais tempo para isso. Tem pessoas que não gastam 1 minuto do seu dia inteiro para fazer uma oração. Mas quando o problema chega, agora ele encontra tempo para orar. Tem pessoas que às vezes só fazem um sinal, um símbolo e já acha que orou, aquele dia já está ganho ali para ela. Deus é aquele tipo de amigo que não se incomoda em que você peça ajuda a Ele. Ele na verdade quer isso, é por isso que Ele se agrada de um coração quebrantado, porque é quando você mais é verdadeiro, você é mais honesto com Ele, você se entrega por inteiro, você pede realmente ajuda dEle e até fica disposto a fazer algo por Ele. Deus se agrada de ver você reconhecendo que sem Ele você não é nada. E você quebrantando o coração e buscando Deus, é no momento que realmente Ele vai se aproximar de você. E não é pelo tamanho da oferta que você oferece. Não adianta você ofertar muito, mas você não se quebrantar para Deus. Não é isso que vai resolver sua vida. Deus provou a Daniel, a Jeremias, a Paulo, a José. Ele podia ter livrado José da cadeia, impedido que ele fosse preso. Deus podia ter evitado que Jeremias fosse lançado na lama. E podia também ter impedido os 3 naufrágios de Paulo. Podia ter impedido que os 3 hebreus fossem jogados na fornalha. Todos esses homens tiveram a sua fé provada. Após esses sofrimentos pelos quais eles passaram, eles saíram mais fortalecidos. É no sofrimento que de fato conhecemos a Jesus. É o maior aprendizado sobre Jesus é você passar por uma dificuldade. Ele nos permite passar por isso para que sejamos moldados. Para você ser avaliado numa faculdade, você faz uma prova para ver se você assimilou realmente o assunto que foi ministrado. É assim na prática que Jesus faz conosco. Ele prova a nossa fé. É no momento de sofrimento que Ele vai ver até onde você é fiel a Ele, se você vai se manter acreditando nele, buscando a Ele, independente das consequências. Deus pode tudo, Ele até ressuscita mortos.
Mas, infelizmente, muitas vezes nós só percebemos que Deus pode tudo e que Ele é tudo quando nós descobrimos que Ele é tudo o que temos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus filtra o que seus filhos passam e Ele usa isso para o nosso próprio bem. O pai, às vezes, dá uma lição ao filho que é para ele ter um aprendizado. E Deus é o nosso Pai, então Ele age com carinho, Ele age com cuidado conosco. Tudo o que acontece tem a explicação espiritual, tudo mesmo. Você encontra essa informação no livro de Romanos, mas o livro de Romanos não é bem compreendido. Lá diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que trabalhem em conjunto para o bem dos que o amam, e são chamados de acordo com o seu propósito. Para entendermos isso, temos que analisar a frase por pedacinhos, por cada parte da frase. Senão não absorveremos o que está nos dizendo. Então vamos ler pausadamente por partes a frase que eu acabei de ler. Na parte que diz sabemos, não é a força do pensamento que vai fazer com que você tenha esperança. Não é a concentração no universo que vai te dar esperança, mas na verdade é a concentração de que Deus pode tudo. Ele está no controle de tudo, inclusive do universo. Outra parte, que Deus age. Deus, Ele é o projetista de todas as ações e não é por acaso que algo acontece. A outra parte, em todas as coisas. No plano de Deus estão envolvidos os nossos pecados, mágoas, erros, doenças, dívidas, divórcio e até a morte. Mas Deus usa todas essas circunstâncias para fazer aflorar o bem, por pior que seja a adversidade. Você já parou para pensar que normalmente depois que a pessoa passa por um grande problema é que ela toma uma ação, como por exemplo, alguém sofreu câncer e depois que se cura, ela fica tão agradecida que ela passa a ajudar outras pessoas com câncer, ela passa a fazer uma obra social, ela passa a ser altruísta em relação àquela causa. Eu conheço uma mulher que ela era alcoólatra e ela se livrou do alcoolismo. Hoje ela faz essas reuniões do AA para poder ajudar outras pessoas a sair desse problema. Outra parte da leitura, para o bem. Deus extrai o bem mesmo de situações ruins. Na linhagem de Jesus tinha coisas ruins também. Davi cometeu adultério, mas Deus consegue tirar situações boas mesmo de circunstâncias ruins. Porque o propósito de Deus é maior que os nossos problemas. Quando a gente enfatiza mais o problema, em vez de estar priorizando buscar a Deus, o nosso problema cresce muito mais. O nosso foco tem que ser Deus. Portanto, não vamos nos importar tanto com os problemas. Entregue o problema nas mãos de Deus, mas confie e aguarde, porque Ele vai resolver se você realmente tiver com fé. Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Mas se Deus fizer algo que você pediu, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E provavelmente Ele ainda vai fazer, se você continuar firme, Ele vai fazer. Mas para isso você tem que ter paciência e esperar o tempo dele, porque o tempo dele é diferente do seu. Continuando a leitura. Daqueles que o amam e são chamados. Essa promessa são para os filhos de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para todas as pessoas. Se você não ama a Deus, você não vai ser beneficiado com as promessas de Deus. Porque se alguém se opõe a Deus, todas as coisas vão cooperar para o mal dessa pessoa. Continuando a leitura. De acordo com o seu propósito. Mas que propósito? Tudo acontece somente se Deus permitir. E Deus tem um propósito que nós passemos por isso sim, para que fiquemos mais parecidos com Jesus. É esse o propósito. Veja, até o próprio Cristo, primeiro ele sofreu e depois ele teve a glória. E como podemos edificar o nosso caráter como o caráter de Cristo? Quanto mais difícil for o problema, mais teremos potencial para desenvolver os músculos espirituais e termos a fibra moral, termos a força de passar por isso. A Bíblia diz que as dificuldades produzem paciência e a paciência produz caráter. E o que acontece com o nosso interior é muito mais importante do que o que acontece com o nosso exterior. As circunstâncias passam, mas o caráter permanece. A Bíblia também compara as circunstâncias com o fogo que refina o metal. O fogo, ele retira as impurezas, ele queima as impurezas e deixa só o que é mais puro. Uma pedra de diamante bruta também ela precisa ser lapidada, precisa ter suas arestas aparadas, até se tornar uma pedra valiosa, bela e pura. E a pureza da sua fé vale mais que ouro. O ourive, ele atesta se a prata é boa realmente depois que ele vê refletida a sua imagem na pedra. E se nós permitirmos que
sejamos refinados por Jesus, nós vamos ter o reflexo de Jesus em nossas vidas. Outras pessoas verão isso. É sob pressão que nós temos mais a nossa fé fortalecida. É sob pressão que a sua fé é forçada. E você se expõe verdadeiramente, você se coloca para fora. Se Deus permitiu que Jesus passasse por provações, nós também Ele permitiu isso. Porque Ele quer que sejamos mais parecidos com Jesus. Mas passar por essas provações para sermos parecidos com Jesus, isso vai incluir solidão, tentação, pressão, críticas, rejeição e muitos outros problemas. Mas o consolo é que passamos por aflições com Cristo e assim nós também conseguiríamos a vitória em Cristo. Se estamos com Cristo, nós reagimos como Ele reagiria. As pessoas que reagem de forma amarga, elas não conseguem enxergar isso. Elas não veem esse mundo espiritual. Não podemos nunca esquecer que Deus é bom e Ele quer o nosso bem. Isaías reconheceu isso quando ele disse: foi para o meu benefício que tanto sofri. E temos que concentrar o nosso foco em Deus e não no problema. Num campo de concentração nazista, um homem foi capaz de dizer: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si mesmo, ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você ficará descansado. Então lembre-se, o sofrimento é temporário, mas a glória é eterna, a recompensa é eterna. Quando você ganha um troféu, ainda que esse objeto, o troféu, se enferruje, mas o símbolo que ele tem, a simbologia que ele tem, o significado dele vai contigo para sempre. Você vai guardar isso na sua memória para sempre. Por isso que se nos concentrarmos no que teremos na eternidade, na glória, os problemas aqui se tornam insignificantes. E ainda que passemos por problemas, nós temos que agradecer por tudo, em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Mas como é possível agradecer por um momento de aflição? Na verdade, nós não agradecemos por estarmos sofrendo, pela dor que estamos sentindo, mas nós agradecemos porque Deus está usando essa circunstância para nos permitir moldar o nosso caráter. Quero colocar aqui um exemplo muito prático. Eu nunca fui convidada para ministrar na minha igreja. Eu não sou pregadora. Eu nunca fui de falar do evangelho da forma que eu estou falando agora. Eu falava do evangelho para as pessoas em particular, mas assim para levar ao público, me expor, eu nunca tinha feito. Foi necessário termos que nos isolar aqui durante a pandemia para que eu tivesse a coragem de vir, me expor e falar do amor de Deus. E espero que esses vídeos sejam divulgados por o maior número de pessoas possível, para que outras pessoas também escutem essa mensagem. Então, por maior que seja o problema pelo qual você está passando agora, não desista, seja persistente, seja paciente, porque a glória ainda virá. Seja perseverante, porque você pode sair dessa bem mais fortalecida. Você pode conseguir ser uma pessoa madura, íntegra, forte. A rejeição e a negação do problema não são a solução. Na verdade, é um atraso do processo. Porque se você se concentrar em negar o que está acontecendo, a sua construção do seu caráter não vai acontecer. O processo é lento. Mas em vez de se perguntar por que eu, pergunte-se: Deus, o que tu queres que eu aprenda com isso? E descanse, entregue o problema a Deus. E aguarde, tenha paciência. E ficamos por aqui hoje com mais um capítulo. Nosso título foi Existe um propósito por trás de cada problema. E o versículo para memorizarmos é: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. E a pergunta para refletirmos: qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento? Fiquem com Deus.